Legal, joia. A gente tem feito aí a nossa série de pregações no livro de Atos. E o livro de Atos ele é bastante pontual em algumas coisas, e o principal elemento do livro de Atos é como a igreja foi se montando ao longo dos séculos e como é que a gente chegou ao ponto que nós estamos hoje, né? E algo que ilustra isso é a presença da igreja hoje no Brasil, né? Então, nós temos aqui representados, né, no grupo M que está aqui conosco, pessoas de lugares diferentes do Brasil, e nós vemos que o Evangelho chegou nessas diversas localidades, e até as pequenas diferenças desse intercâmbio cultural, né? Aqui ilustrados na forma da música, né? Às vezes muda uma palavrinha, uma coisa diferente de um lugar para o outro, e é interessante porque o livro de Atos ele vai nos mostrando isso conforme a história vai avançando, né? E Paulo, né? A gente parou no ponto onde Paulo se converte, onde Paulo começa a ser doutrinado agora de forma correta, ele começa a reentender os textos que ele já conhecia do Antigo Testamento, ele começa a mudar os significados, entender o verdadeiro significado que está por trás daqueles textos, que aqueles textos, a maioria deles apontava, na verdade, era para Jesus, e ele começa a ser doutrinado nesse aspecto. E um dos textos que Paulo, com certeza, né, tinha no seu coração é o texto de Jeremias, um dos textos que ele conhecia, e que vai falar sobre a questão do coração. E Paulo vai começar a reavaliar as coisas na vida dele, e conforme agora a história vai se avançando no livro de Atos, hoje a gente não vai avançar no livro de Atos, mas a gente vai voltar a isso, né? E voltando para Jeremias, né? A gente está num ponto da história, ali pelo ano 40, né? Existe um debate quando é que esses eventos de Atos estão acontecendo, 40, 50, mais ou menos por essa época. Então, existe aí um profeta que veio vários anos atrás, cerca de 600, 700 anos antes desse momento agora, da onde Paulo, né, e os seus compatriotas judeus, da onde eles estão pegando ali o conteúdo e entendendo de certa forma, errada ou equivocada ou até ultrapassada frente às novidades que vieram, né, que foi a própria vinda de Cristo. Então, a vinda de Cristo traz ressignificância, né, ele traz ressignificância para vários textos e as pessoas começam a entender melhor agora os textos. Lembra que a gente viu o eunuco, né? O eunuco, o que ele estava fazendo? Ele estava lendo o texto bíblico e ele diz, eu não entendo isso aqui. Como é que eu vou entender se não tem quem me explique isso? Eu preciso de alguém que me explique esses textos bíblicos. E aí então, é explicado para ele e agora então ele passa a crer em Cristo. Então é um momento, o auge da história, pelo menos da história da vida do eunuco, né? Na vida dele, a gente olha, é um ponto na história, né? O eunuco lá se convertendo, um ponto na história. Mas na vida daquele sujeito, esse é o ponto alto da sua vida. Esse texto aqui, o texto de Jeremias 17, ele vai trazer algumas verdades espirituais muito profundas, ele vai trazer algumas notícias acerca do coração. Quando eu era criança, meu desenho favorito que eu tinha, e agora eu vou confessar que eu sou velho, alguns não esperam, mas eu assistia Os Ursinhos Carinhosos. É meu desenho favorito. Agora parece que tem um novo Ursinhos Carinhosos aí no mercado. Mas os Ursinhos Carinhosos, eles tinham tudo, girava acerca do coração, das coisas do coração. E eles tinham poderes do coração, né? Aí cada um tinha na barriga assim, um desenho de um poder que eles tinham. Não lembro exatamente como era, eu sei que eles faziam assim com a barriga e saía o poder do coração lá, do amor. Então é um desenho muito positivista, assim, né? Tudo sempre dava certo acerca do coração, né? Se você lidar com o coração com as coisas, tudo vai dar certo. Mas Jeremias aqui ele nos traz algumas problemáticas acerca do coração. Ele diz que existem intenções por trás do nosso coração, da qual nós não estamos atentos, nós não estamos prestando atenção, não estamos percebendo isso. E Jeremias então vai trazer um texto sobre sondar o coração, entender verdadeiramente o seu próprio coração. Certamente Paulo, nesse momento da história, até esse momento, ele não estava fazendo isso de forma correta. As suas intenções, elas até poderiam ser boas no seu imaginário, né, naquilo que ele imaginava que seria o ideal, mas vem Jesus Cristo, aparece para ele e diz, olha, o que você está fazendo é errado. Ele tem que reavaliar as intenções do seu coração. Jeremias 17:9, especificamente, ele vai dizer que é enganoso o coração mais do que todas as coisas.
Nosso coração é enganoso. Então, se os ursinhos carinhosos e outros proponentes aí acerca das coisas do coração, e não são poucos nos nossos dias que estão falando acerca de coração, e aqui a nossa sociedade hoje vai trazer um monte de termos, né? Vai falar sobre sentimentos, vai falar sobre intenções, vai falar sobre vontade, desejo, vai falar sobre até as questões de subconsciente, né? Está no seu subconsciente, está no seu instinto. Então são várias formas de tentar falar o que a Bíblia fala, né? No mesmo termo. Ela usa o mesmo termo, o coração, o eu interior, para significar acerca daquilo que está lá dentro. Quem sou eu lá dentro? A gente poderia também falar em alma, poderia falar em espírito. Né? Sempre muito dúbio isso, né? O que a alma faz, o que o espírito faz? Né? Quais são as funções de alma e espírito? Intenções, inconsciente, subconsciente, como você quiser chamar. Né? Então, no Antigo Testamento isso é muito claro. Usa essa palavra leb ou lebab no hebraico, que significa coração. E o versículo 9 fala especificamente isso, que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Ou seja, nós somos cegos lá dentro e desesperadamente corruptos. E ele faz a pergunta, quem o conhecerá? E o que Jeremias está dizendo com isso, né, através da palavra de Deus, ele está dizendo que o nosso coração é enganoso. Nós estamos nos enganando o tempo todo. Acho que ninguém aqui gosta de ser enganado. É uma coisa que a gente não gosta de ser enganado. Toda vez que eu sou enganado em alguma coisa, eu logo fico muito decepcionado comigo mesmo ou com a pessoa que me enganou. E geralmente, quando você faz alguma transação comercial, quando você assina um plano de internet, alguma coisa assim, você está quase pedindo para ser enganado. Fizer com a Oi, então, pedindo para ser enganado, né? Enganoso o coração. A gente tem intenções, eu quero ter o plano de tantos mega, tantos gigas, sei lá. Eu tenho intenções e aquilo lá me é, né, tirado, estou sendo enganado. Né? O meu próprio coração às vezes desejou mais e aquilo lá às vezes me faz tão mal porque eu tinha desejos. Os desejos estavam militando na minha alma. Quando alguém ou algo me engana, né, eu consigo às vezes, muito frequentemente, até me opor, né, àquela pessoa que me enganou. Mas o problema aqui do coração é que ele é interno. Né? Como é que eu me oponho a mim mesmo? Né? E o fato é esse, que nós nos enganamos e nós somos enganados por nós mesmos, pelo nosso próprio coração. Vamos começar lá em Jeremias 17, versículo 5, entendendo que existem dois tipos de seres humanos, dois tipos de homens. E um deles é descrito aqui a partir do versículo 5. Eu botei ali até o títulozinho ali de esterilidade espiritual. Né? Alguém que é espiritualmente estéril, né? Ele não tem vida. Diz ali, versículo 5 então. Assim diz o Senhor. Né? A palavra do Senhor aqui para Jeremias. A gente sabe que Jeremias vivia num contexto de deserto. Ele fala assim, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, outras versões vão falar o seu braço forte, e aparta o seu coração do Senhor. Então, ele diz que existe um tipo de homem que ele considera aqui maldito. Qual homem é esse? Aquele que confia no homem. Não que confia necessariamente nos outros, também faz parte disso, mas principalmente que confia na humanidade. Confia em si mesmo, naquilo que ele é. E diz que faz da carne mortal, ou seja, né, faz da própria humanidade, nós podemos chamar isso hoje de humanismo, né? Faz do humanismo o seu braço forte. Né? A sociedade me explica, a sociedade ou os pontos que estão presentes na sociedade vão explicar quem eu sou. Esse é o homem que confia no homem, nos pontos que a sociedade traz à tona e tenta explicar acerca do ser humano, que não olha para o Senhor, faz apenas da sua carne mortal, né, daquilo que a humanidade consegue criar, gerar ou pensar. Esse é o meu braço forte, né? Eu dependo, eu confio nisso. Só que a consequência disso é que esse sujeito, no final do versículo 5, ele aparta o seu coração do Senhor. E ele traz uma ilustração. Ele diz, sabe como é que é esse homem? Esse homem é como versículo 6, porque ele é como, ou será como um arbusto solitário no deserto. Então esse homem, que confia em si mesmo, que faz da carne mortal o seu braço forte, o seu apoio, ele é alguém que é como um
arbusto solitário no deserto. Jeremias aqui conhecia esse arbusto solitário do deserto. A palavra ali também aponta para a tamargueira, que é um arbusto específico. É o arbusto solitário do deserto. Essa tamargueira é um arbustozinho que dá lá no deserto de Israel. E ele tem raízes fraquinhas, raízes que não penetram o solo, que são raízes que, se bater um vento forte, se bater um sol muito forte, já seca aquela plantinha e ela já não serve mais para nada, a não ser para dar espinhos. E diz que essas plantinhas, então, giram por lá e saem voando naquela região desértica lá de Israel, voando para lá e para cá e atrapalhando a vida das pessoas. Um dos motivos que as cidades eram feitas no alto é porque para que esses arbustinhos não ficassem voando, entrando dentro das cidades. As cidades eram muradas por segurança, mas também para que esses arbustozinhos não ficassem voando para dentro das cidades. Então é um dos motivos porque se tinha as cidades, inclusive, naquele formato, por causa dessas tamargueiras do deserto. Que qualquer sol mais forte que desse, ela se desprendia do solo, por causa da sua raiz, e voava para lá e para cá. Então, esse ponto ele é interessante para a gente entender um pouco como que é essa tamargueira. Olha o que ela faz também. Ela não verá, ela será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, mesmo que venha algo bom, o que seria bom para essa tamargueira? Uma chuvinha, uma água para ela. Mesmo que venha algo bom, ela não vai ver isso, ela não vai absorver essa água. Essa água, para ela, é como se não existisse, porque a sua raiz não presta para nada. Então, o que vai acontecer com essa tamargueira? Ela vai viver sempre no deserto, sempre na terra salgada e inabitável. Então, essa é a descrição que Deus faz de um certo tipo de homem. Aquele homem que confia em si mesmo, que confia na humanidade, que parece ser forte, aquele que parece ser, eu me garanto. E Jeremias traz aqui a ideia de que ele é comparado com um arbustozinho solitário no deserto, voa para lá e para cá, sua raiz é fraquinha e não traz nada de bom para a humanidade, pelo contrário, tem esses espinhos aí que só atrapalham as pessoas no dia a dia. Mas graças a Deus, a gente não tem só esse tipo de homem, e graças a Deus mesmo, que é Deus quem provê e pode possibilitar que o homem, o ser humano, seja também frutífero. Então existe um outro tipo de ser humano, um outro tipo de homem, que ele vai fazer um oposto. Se você olhar, é um oposto direto aqui. Ele diz aqui que, assim como existe o maldito, maldito o homem que confia no homem, 5, no 7 é bendito o homem que confia no Senhor. Então, se é maldito o que confia no homem, bendito é o que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Cuja esperança não é Ele mesmo, mas cuja esperança é o Senhor. Por quê? 8. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas. Então, percebe outro paralelo aqui, Está bem claro aqui, Então, tem um homem que é maldito, um homem que é bendito. Existe um homem que é como a plantinha solta, e existe o homem que é como uma árvore, diz aqui, uma árvore plantada junto às águas. Se a gente for ali para perto da barrinha, se a gente for perto de um rio, o que vai ter sempre? Árvores ao redor. Como são essas árvores? Estão sempre sendo mantidas e nutridas, por uma fonte inesgotável de nutrição para elas. Por mais que não chova, por mais que o tempo fique desfavorável para as árvores, ela vai estar sempre frondosa. Tem árvores ali do tempo que a Irani ia lá e tomava banho na barrinha, Então tem árvores que estão lá ainda, as mesmas árvores, porque elas estão plantadas junto a uma fonte de água ali, que está sempre vindo. Então essa pessoa é como essa árvore, uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E a consequência disso, ela não receia quando vem o calor. Outras versões vão falar que ela não fica ansiosa quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então essa outra árvore, ao contrário da arvorezinha de espinhos, essa outra árvore, ela está sempre verde. Não deixa de dar frutos, sempre estável, ela não receia. É até interessante esse termo, ela não fica ansiosa. Algumas versões usam esse termo, ela não fica ansiosa. Por quê?
Por mais que não chova, e fala aqui do ano da sequidão, como que é o ano da sequidão em Jerusalém? Quando faltava a chuva, né? É assim, o ano de Israel é bem mais seco que o nosso, né? E existe um período que é a época das chuvas. Então se plantava para colher nessa época das chuvas. Então nesse período das chuvas, né, caía chuva e tal. Então as pessoas plantavam antes desse período da chuva, para que quando chovesse, crescesse as plantas. Só que no ano da sequidão, o que acontecia? Não vinham essas chuvas. E aí acontecia o quê? Passava todo um ano, na época que era para vir chuva não vinha, passava todo um ano sem chuva, para só aí tentar, talvez, se vai chover no outro ano, de novo na época das chuvas. Então o ano da sequidão era um ano inteiro, realmente, sem chuvas. E diz que essa árvore, então, mesmo, né, que ela, mesmo que não chovesse, mesmo no ano da sequidão, ela não deixava, inclusive, de dar frutos. Ela estava sempre, constantemente, dando frutos. Não se perturbava, ela não ficava ansiosa. E aí vem o versículo 9 que a gente viu antes. Versículo 9, né, o diagnóstico acerca do coração. Versículo 9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem pode conhecer as profundezas do coração? Como é que a gente pode entender essas plantas? A partir das suas raízes, né? Aquilo que está abaixo da terra, aquilo que o ser humano não enxerga, aquilo que está escondido aos olhos do ser humano. Ele diz, né, que esse coração que está lá embaixo, ele é enganoso. Esse é o problema. Seu coração, ele é enganoso. Interessante, se a gente fosse fazer, se você fosse num médico fazer o exame de coração lá, qualquer exame que seja, você vai fazer o exame de esteira lá, você faz lá, caminha na esteira, daqui a pouco vem o médico com o diagnóstico, né? E qualquer problema que ele disser acerca do seu coração, você vai ficar preocupado. Pode não ser nada, né? Você tem tal coisinha no seu... Porque você sabe que o coração é algo muito vital, ele é muito central, ele é muito importante no ser humano. Ele fala, você tem sopro no coração, você tem, sei lá, um ventrículo problemático, né? Você tem um problema no seu coração, você vai ficar. E aqui Jeremias está anunciando da parte de Deus que existe um problema no coração humano. Esse coração, o coração humano, ele é enganoso. Mas ele não é só enganoso, ele é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Então a gente pensa que corrupto é o cara que assume prefeitura, corrupto é o cara que assume o governo de estado, o governo federal, né? Esses são os corruptos. Eu não, eu sou inocente, né? Constantemente lavo minhas mãos na inocência. Mas Jeremias está dizendo algo diferente. Não, nós temos o nosso coração corrompido. Se nós não estivermos atentos a isso, atentos ao próprio engano que o nosso próprio coração gera, nós vamos estar agindo de forma corrupta sem perceber. Se o nosso coração não estiver, de fato, arraigado no Senhor. E ele termina com essa pergunta, no versículo 9, né? Quem o conhecerá? Quem consegue entender o próprio coração? Nenhum de nós aqui consegue entender nem o coração físico, né? Uma coisa estranha para nós, né? Ninguém aqui é médico ou cardiologista, uma coisa assim, né? Que entende como é que funciona aquele negócio que bate o coração e tal. Então, mais do que isso, mais profundamente, é o coração das nossas intenções, o coração da nossa alma, aquilo que está, quem nós somos lá dentro. Ele diz, quem vai conhecer esse coração? E aí o próprio Senhor responde, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Puxa, graças a Deus, a gente pode ter uma resposta ao Senhor. A gente tem alguém que está cuidando do nosso coração, alguém que pode transformar o nosso coração. Alguém que, no mínimo, consegue avaliar o nosso coração. Porque nós não conseguimos. Sozinhos nós não conseguimos. Paulo achava que ele tinha a melhor das intenções em perseguir os judeus. Não é mesmo? Ele estava lá perseguindo, matando pessoas da igreja e achando, puxa, isso aqui é a melhor das coisas que eu posso fazer na vida. Vou dedicar minha vida para isso. A gente olhou quantos quilômetros ele andou até Damasco, né? Ele foi 200 e tantos quilômetros, acho que foi 250 quilômetros, né? A gente olhou,
250 quilômetros ele caminhou para perseguir a igreja, né? Vontade não faltava para perseguir a igreja. A gente olhou daqui a Santa Maria, gente. Qual é que é a cidade, alguém lembra? Foi como se fosse daqui a Santa Maria, Passo Fundo. Foi longe. Tá? Foi longe porque ele queria muito, né? Ele queria muito perseguir os cristãos. Desejo da vida dele. E aí Deus apareceu para ele e revelou para ele, olha, isso que você está fazendo está errado. Está errado na base. A sua intenção ela está errada. Você não devia estar fazendo isso. Você devia mudar de vida. É a necessidade de mudar de vida. E somente o Senhor é quem podia prescrutar, né? Ele podia sondar o coração, olhar lá dentro do coração de Paulo e dizer, olha, está errado. A gente vê Jesus fazendo isso várias vezes. Porque Ele é Deus. A gente não consegue fazer isso dessa forma como Jesus fazia. Lembra quando o jovem rico vem para Jesus e diz, Jesus, eu quero te seguir, sigo todas as leis, todas as regras, quero te seguir para todo lugar. Mas Jesus sabia que no coração dele tinha uma paixão, um amor pelo dinheiro. E aí Jesus, conhecendo o coração dele, diz, vende todas as coisas, dá tudo aos pobres e me segue. Jesus não tinha essa informação, né, a partir do âmbito humano, né, ninguém vai lá e conta para Jesus, né, esse cara aí gosta de dinheiro, hein? Talvez ele entre no nosso time só por dinheiro. Não, Jesus sabia, Jesus podia sondar o coração daquele sujeito e revelar para ele as próprias intenções do coração dele. Tanto é que esse sujeito, quando tem esse contato com Jesus, ele sai da presença de Jesus triste. Sai triste. Porque não era isso que ele queria. Ele tinha outras intenções. É interessante que a gente, no nosso contexto humano, né, se chega alguém aqui e diz, eu tenho muitas posses, eu sigo a Jesus da melhor forma possível, minha vida toda, vou super bem, quero servir aqui na igreja. A gente não conhece o coração do sujeito, a gente vai acompanhar um tempo até que algumas ações comecem a revelar o seu coração. E as suas ações podem ser boas, fala aqui no texto, né, dos frutos. Se ele tiver bons frutos, nós vamos ver que ele é um sujeito que possivelmente quer seguir de fato a Cristo. Mas se ele tem maus frutos, se os frutos dele são corrompidos, né, se os frutos dele são espinhosos, né, prejudicam as pessoas e estão trazendo problemas para ele, para pessoas ao seu redor, nós vamos ter uma sensação de que existe algo errado. Então a gente não sonda, a gente não consegue sondar o coração como Deus o faz, mas graças a Deus nós temos a palavra dele que nos ajuda a sondar os corações. Então esse paralelo no texto, né, essa tamargueira do deserto, esse arbusto do deserto, versus a árvore plantada junto às águas, né, ela mostra, ela ilustra um ponto central da palavra de Deus, da revelação de Deus, de algo que Deus nos mostra, de algo que Deus nos fala. Enquanto uma, né, voa com o vento e machuca quem estiver perto, existe uma árvore que é frondosa, uma árvore que está junto à fonte, né, de água viva, que sempre dá fruto. E isso aqui é muito importante, né, porque existe um Deus que conhece as intenções, um Deus que sonda as nossas intenções. E como que nós podemos, então, né, fazer essa avaliação das nossas vidas? Uma vez que as circunstâncias que se abatem sobre essas duas árvores, né, elas estão presentes ali no mesmo território, na mesma região, a gente tem a mesma chuva caindo sobre as duas, a gente tem o mesmo sol se abatendo sobre as duas, e uma dá espinho e a outra dá fruto. É interessante como que os frutos revelam algo que está lá embaixo. Algo que ninguém vê. Existe algo visível na vida daqueles que estão, né, quando a gente convive junto, quando a gente convive como sociedade, como igreja, os nossos frutos se tornam aparentes. As nossas ações, as nossas reações às coisas que acontecem. Então, né, vem o vendedor da Oi, me vende um produto, né? Esses tempos tentaram me vender o produto que era o Fibra, Oi Fibra. E eles conseguiram me vender o produto Oi Fibra. E o Oi Fibra, então, quando eles vieram instalar, né, e aí eles puxaram aquele cabo de telefone para dentro de casa. Eu falei, não, mas
O produto é oi fibra. Pressupõe-se que vai ser com fibra ótica, que é um tipo diferente de cabo, né, que passa só em alguns lugares, nem tem em todos os lugares. Aí falou, não, mas é que o nome do plano é fibra. Esse é só o nome do plano. Ele não contém fibra. Eu falei, bom. E aí naquele momento, então, né, a nossa vontade é, então cancela tudo. Nunca mais apareço aqui. Eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Então pode ser uma reação, às vezes, até exagerada frente ao que está acontecendo. Mas uma pessoa que é controlada pelo Espírito Santo de Deus, qual pode ser uma reação positiva em relação a isso, né? Afinal, aquele instalador que está puxando o cabo lá, ele é um elemento, é uma peça do sistema. Ele não é o culpado dessa enganação, mas, né, ele é o único ouvido ali ao seu redor naquele momento. Né? Você vai querer mostrar fisicamente o quão indignado você está. E aí, né, as reações podem variar. Você pode, né, dar soco em parede, bater porta, né, gritar com pessoas ao seu redor. E isso vai estar revelando algo acerca da centralidade do seu coração. As nossas reações revelam o nosso coração. Essa é a intenção aqui do autor, mostrar que algo visível tem a sua origem em algo invisível. E toda reação negativa, né, toda reação espinhosa, vamos chamar aqui, né, a gente vai chamar isso de pecado, né, o que a Bíblia chama de pecado, são todas as reações erradas, os momentos onde a gente desobedece a Deus. Então, quando que nós desobedecemos a Deus? Quando nós somos tentados. Então, existe uma circunstância, a gente olha para a chuva e para o sol, né, são as circunstâncias, estão se abatendo sobre a vida daquelas plantinhas e elas vão reagir. Cada uma reagindo de acordo com a sua raiz. Cada uma demonstrando o seu fruto e gerando fruto, para alguns fruto útil, para alguns fruto inútil. Né? Podemos chamar isso até mau testemunho, por exemplo, nesse caso. Né? Se você vai lá e grita com o técnico e diz, não, então arranca tudo, não quero saber. Né? E faz, né? Você pode até ser polido, mostrar de forma correta, mas o nosso coração ele está ativo. O nosso coração está ativo o tempo todo nos nossos desejos, nas nossas vontades, naquilo que de fato nós queremos. E esse é o motivo porque muitas vezes nós ficamos, né, deprimidos, porque nós ficamos tristes, ansiosos por conta das coisas dessa vida. Algo acontece, uma circunstância se abate na nossa vida e a gente logo fica, de alguma forma, desobedecendo a Deus. Não querendo que Deus controle a nossa vida. Porque a gente permite que o nosso coração enganoso controle a nossa vida. Existe até um desenho disso, que um dos autores do aconselhamento bíblico, que é uma área que eu gosto bastante, né, ele traz a partir desse texto de Jeremias 17 e do Salmo 1, né, ele traz um desenho para ilustrar isso aqui, como é que funciona. Então ele tem ali as duas arvorezinhas, né, tem as duas arvorezinhas, uma com espinhos, outra com os frutos, e você vê que na raiz ali, cada uma tem um coraçãozinho, né? Uma tem Jesus ali no coraçãozinho, a de lá, e a outra tem um menos, né? Um coração sem Jesus, ou que ainda não foi completamente transformado por Jesus. Porque esse é o caso de muitas de nossas vidas, né? Nós conhecemos a Cristo, cremos em Cristo, mas nós ainda pecamos. Nós ainda reagimos mal às circunstâncias dessa vida. Então tem um solzinho lá em cima, né? O solzinho eles colocaram como sendo as circunstâncias, coisas acontecem. No caso das plantinhas, coisas aconteceram, foi o quê? Chuva, sol, eventos assim. No meu caso, o que foi? Um vendedor de plano de oi fibra, que não era fibra, né? Circunstâncias. E aí nós podemos decidir como que nós vamos reagir às circunstâncias dessa vida. Então algumas pessoas vão reagir de forma negativa, né? Vão ter reações pecaminosas que vão ferir outras pessoas, que vão ferir a si mesmas, que vão demonstrar de forma visível o pecado. Podem ser reações as mais diversas, né? Quando vem o cara do oi fibra, né, eu podia ir para o cantinho lá, chorar, deprimido, né? Não sair mais do quarto agora porque eu estou, né, muito triste, muito decepcionado com o que fizeram comigo.
essas reações pecaminosas, elas partem do que a Bíblia chama de motivações idólatras. Nós temos motivações que são voltadas a nós mesmos, aquilo que nós desejamos, aquilo que está no nosso coração e que é mal, que não busca as intenções de Deus puramente, que está buscando as minhas próprias intenções, os meus desejos, aqueles desejos que militam na minha alma. Então eu reajo mal, não é porque alguém me fez algo, é porque no meu coração existem intenções que são erradas, intenções que são puramente idólatras. Por conta disso, nós sofremos consequências. Nós vamos ter lá o nosso nome negativado na OI agora. Você xingou todo mundo, bateu no técnico, né? Nunca mais agora a Oi vai vender planos para você. Então são consequências, né? Maus relacionamentos, divisões na família, cara feia das pessoas ao seu redor, demissão no trabalho, muitas consequências que você pode ter por conta de reações pecaminosas que você teve, baseado em motivações que foram idólatras. Mas como mostra o texto, né, graças a Deus existem verdades do Evangelho que podem nos transformar. E só existe uma verdade que pode realmente transformar a nossa vida, que é que existe um Deus. Existe um Deus que sonda os corações e que pode mudar os nossos corações. Então nós não somos escravos de nós mesmos. Vocês ouviram essa semana a notícia da frangofilia? Vocês ouviram disso? Não? Adorei essa notícia. Frangofilia é um novo termo agora que surgiu para... antes chamava transtorno explosivo intermitente, agora é frangofilia. Eu não consegui ir atrás para descobrir ainda. É um termo tão novo que nem saiu o que ele significa exatamente. Mas o que aconteceu foi que um sujeito... ele era empregado numa empresa e aí ele se desentendeu com o chefe e bateu no chefe e fez várias coisas ruins dentro da empresa dele por conta da ira, né? O que a gente chamaria de ira, agora é frangofilia, tá? Só para atualizar vocês, né? Vamos atualizar na Bíblia, né? Onde diz ira lá, risca e põe frangofilia. Doença do frango, nova gripe do frango. Então, né, o mundo vai tentar explicar os pecados de diversas formas. Como que eles vão explicar o pecado? Através do seu braço forte, a própria humanidade. Então a humanidade pensa, tem lá técnicos, pessoas pensando o dia inteiro, e para nós é engraçado esse negócio da frangofilia, né? Eu adorei, como piada isso é perfeito. Mas é triste isso, você pensar que a humanidade está avaliando as ações e reações e os erros da humanidade a partir somente da humanidade. Não existe um Deus no conceito deles, não existe um coração, uma alma, um espírito. Nós somos vítimas da nossa química, né? Então o nosso cérebro toma uma injeção de dopamina naquele momento, você fica irritado, você tem vontade de fazer tal e tal coisa, ou não, né? Você tem vontade de só se retirar para o seu quarto e não fazer mais nada. Reações químicas, de fato elas existem, elas são reais, elas nos afetam sim, mas a forma como a humanidade está tentando explicar é através somente do seu braço forte, somente numa perspectiva química, uma perspectiva humana ou humanista. E é por isso que eles chegam em conclusões do tipo transtorno explosivo intermitente, não sei o que, frangofilia, essas histórias aí, né? Papo furado, porque não estão olhando na direção certa, não conseguem avaliar o coração humano baseado nas suas intenções. O que leva um sujeito a entrar com um machadinho numa escola e matar crianças? Ele tem desejo no seu coração. O desejo dele não é simplesmente vou matar criança, né? A gente sabe disso, existem intenções, né? Agora a polícia está investigando quais eram as intenções, por que ele fez isso. Existe uma motivação que está por trás. Mas quais as conclusões que a humanidade chega? Ele é doente, ele é uma vítima de si mesmo, né? Ele tinha na sua química, lá, na sua composição corporal, problemas, e isso explica o que aconteceu. Mas muitas outras pessoas, sob as mesmas circunstâncias, vão agir bem, vão fazer aquilo que é correto. E graças a Deus nós temos então as verdades do Evangelho que podem mudar o coração humano,
podem mudar o coração desses sujeitos e podem mudar o meu e o seu coração nessas coisas, nesses momentos onde nós pecamos, onde nós desobedecemos a Deus. Então a pergunta primária aqui é: quando que eu desobedeci a Deus? Você pecou em algum momento já essa semana ou na sua vida inteira? Você pecou? Então, quando nós pecamos, quando nós temos uma reação pecaminosa a algo, nós temos que estar atentos que existem no nosso coração motivações que são egoístas, motivações que são idólatras. Eu tenho ídolos no meu coração, coisas que eu quero suprir, que eu quero ter para mim, e eu vou cometer reações pecaminosas. Então, aquele cara que tem um desejo financeiro muito grande, ele quer ter bens materiais, o seu dinheiro é o seu Deus, essa é a motivação idólatra, ele quer dinheiro. O que ele vai fazer? Ele vai reagir pecaminosamente toda vez que alguém desperdiçar o dinheiro dele, ou que alguém assinar para ele um plano errado da Oi, ou que a esposa toma um banho muito comprido, e aí no inverno aqui, ele escuta o barulho do chuveiro, caindo, e ele fica imaginando, como é que é o nome do contador de luz lá? O registro é o de água, o de luz é o... É um nome técnico lá, o contador de luz. Ele está imaginando o contador de luz girando e gastando, e ele está imaginando a conta de água, e como que vai ficar essa conta e tal. E ele começa a se irritar, ou não, ele começa a se deprimir, ou ele começa a reagir de forma pecaminosa. Por quê? Porque no seu coração residem motivações financeiras, motivações que são idólatras. Então o pecado, a forma pecaminosa que a gente age, ela é explicada por conta de motivações que estão no nosso coração. Mas graças a Deus temos essas verdades do Evangelho que mudam as nossas motivações, que agora buscam encontrar motivações que agradam a Deus, motivações que são corretas. E aqui a pergunta é: por que eu faço as coisas que eu faço? Por que eu peco? E a resposta é: porque eu tenho motivações no meu coração. Por que eu brigo com a minha esposa? Por que eu xingo meus filhos de forma pecaminosa? Por que eu ajo mal com meu pai? Quando meu pai e minha mãe me pedem algo, eu tenho uma predisposição a já ficar... Então chega essa época do ano, quando começa a ficar frio assim, e eu vou na casa da minha mãe, de manga curta, ela fala assim: verão, hein? Aquilo no meu coração logo, a química explica isso, eu tenho vontade de falar várias coisas para minha mãe, ela já não manda mais em mim, eu sou um adulto, mãe, para com isso. Motivações que são idólatras, o meu desejo é que minha mãe não me incomodasse, afinal agora eu sou adulto já, pare com isso. Mas se as motivações estiverem arraigadas a Deus, se as minhas motivações seguirem de fato aquilo que Deus quer, eu vou reagir de forma diferente. Aquilo lá não precisa me ofender, aquilo lá não precisa me trazer um sentimento mal, que inclusive vai desencadear de fato sim uma reação química dentro do meu corpo e tudo mais, mas isso pode gerar agora uma reação obediente a Deus. A mesma circunstância num coração transformado traz uma reação obediente. E eu posso abraçar minha mãe, posso ter uma reação que louva, que engrandece a Deus e que não expõe o meu coração pecaminoso, mas expõe agora o meu coração transformado. Um coração, nesse caso, qual é a verdade do Evangelho? Nós devemos honrar os nossos pais. Essa é a verdade do Evangelho para a transformação. Então eu posso honrar, posso colocar o casaco, inclusive, posso me preparar e ir lá na casa da minha mãe já com o casaco, para não criar situação e circunstância, inclusive no coração dela, criar uma nova circunstância para ela, onde ela talvez vai reagir de forma mal. Não, eu posso ter reações obedientes, reações que engrandecem a Deus. E a Bíblia é muito clara quando ela mostra que essas reações obedientes, elas geram bênçãos, que são os frutos, onde Jeremias aqui fala, mesmo no ano da sequidão, essa árvore não deixa de dar fruto. Mesmo que as circunstâncias sejam totalmente negativas, essa árvore não deixa de dar fruto. Se você já conheceu pessoas assim, pessoas que estavam sob circunstâncias terríveis,
pessoas que estavam sob circunstâncias de ameaça, de desestabilidade completa, e mesmo assim obedeceram a Deus. Nós vamos ver a partir de agora em Atos o exemplo de Paulo, onde ele vai estar sob essas circunstâncias. Perseguição, naufrágios, não é só gente fazendo coisa ruim com ele. Tem um naufrágio também, né? Deus permitiu, a circunstância é dada por Deus. Deus permite que ele vai passar por um naufrágio, Deus permite que ele vai ser açoitado, Deus permite que várias coisas vão acontecer, ele vai ser acusado de um monte de coisa injustamente, vai ser preso, e ele vai usar de todas essas circunstâncias, desses eventos da sua vida, para gerar bênção para outras pessoas. E ele não só abençoa pessoas daquela época, isso é interessante, ele não só abençoa igrejas, os líderes dessa igreja, plantando essas igrejas, conduzindo essas igrejas, mas ele, por exemplo, quando ele está preso, pior circunstância, ele vai escrever cartas. E essas cartas vão abençoar pessoas por todos os tempos. A partir dali, até hoje a gente lê as cartas de Paulo. A gente tem essas cartas todas de Paulo, porque Paulo um dia decidiu reagir bem às adversidades da vida. Paulo estava sob circunstâncias terríveis, onde você poderia dizer para ele: Paulo, relaxa agora, aceite teu tempo na prisão, é justo, inclusive, que tu se deprima aí na prisão, afinal você está preso aí numa prisão úmida, terrível, E Paulo vai falar o que em Filipenses? Sobre a alegria. Ele está preso, escrevendo sobre a alegria. Para quê? Para trazer alegria para outras pessoas, para gerar frutos, gerar bênçãos. E essa pode ser a nossa vida, se nós decidirmos que o nosso coração pode de fato ser transformado pelas verdades do Evangelho. E agora a gente não faz mais as coisas por conta daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja, mas aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Esse é o diferencial de Paulo, esse é o diferencial de pessoas que a gente vê gerando fruto nas suas vidas, apesar das circunstâncias. Para concluir, para terminar, para encerrar aqui o nosso tempo, eu quero voltar um pouquinho em Jeremias 2,13. Jeremias 2,13 está falando sobre o que o povo fez. Ele está mostrando aqui a conduta terrível do povo, mas Jeremias 2,13 vai falar sobre essa conduta. Vai falar: olha, a conduta que vocês tiveram foi terrível. O meu povo, o povo de Deus, tinha cometido 2 transgressões. Jeremias 2,13. Pois o meu povo... 2,13. Porque 2 males cometeu o meu povo. 2 males o povo cometeu. A mim me deixaram a fonte de água viva, o manancial de águas vivas. Segundo mal, cavaram cisternas rotas, cisternas quebradas, que não retêm as águas. O povo de Deus havia abandonado a fonte de água viva, essa fonte de água constante que eles tinham. Eles fizeram o que para si? Abandonando a Deus, cavaram para si cisternas. Fizeram seus próprios sistemas de água, fizeram ali a sua própria... A cisterna é uma caixa d'água, no chão, cavada no chão, retém água ali. Mas as cisternas, fala ali, são problemáticas, são quebradas, são rachadas. Para que serve uma cisterna que não retém água? Não serve para nada, só serve para atrapalhar a vida daquele que queria um pouco de água. Então ele fala que o povo de Deus cometeu 2 erros: abandonar a Deus, mesmo sendo o povo de Deus, e cavar para si sistemas que eu vou tentar controlar aqui tudo o que está acontecendo, e vou controlar as bênçãos na minha vida, e eu vou gerir isso. Eu não vou permitir que Deus esteja me dando essas coisas e reagindo a partir do que Deus tem para mim, mas eu vou reagir a partir de mim mesmo. É o que a gente chamaria de egoísmo, de idolatria, de buscar a si mesmo acima de todas as coisas. Essa é a fonte quebrada, essa é a fonte que não retém água, que não traz vida verdadeira. Que é como essa plantinha seca no deserto. Então a pergunta é se isso é uma verdade na sua vida. Se você tem agido de forma pecaminosa,
ou reagido de forma pecaminosa frente às coisas que estão acontecendo na sua vida. E coisas terríveis podem acontecer, né? Coisas que são, de fato, diante da experiência humana, coisas devastadoras. E mesmo assim nós não precisamos pecar. E isso vai revelar quais são os nossos desejos. Será que nós temos decidido, né, e desejado ter uma paz própria, onde, né, ninguém vai me incomodar? Se alguém vem me incomoda, eu reajo mal. Ou será que eu quero, como eu disse, né, posses, dinheiro? Se alguém vem e tira minhas posses, ou gasta minhas posses, ou ameaça as minhas posses, eu reajo mal. Ou será que eu quero reconhecimento das pessoas ao meu redor? Quero ser bem visto pelas pessoas, e se alguém fala mal de mim, ou se eu imagino que alguém está pensando mal de mim, eu já fico triste aquele dia já. O que isso revela dos nossos corações? Ou se nós desejamos ter todas as coisas sob nosso controle, né? Nossa família funcionando certinho, né? Meu filho comendo a comidinha sem babar e sujar tudo, né? Quero, né, que tudo funcione do jeito que eu quero, né? Reajo mal, pecaminosamente, quando essas coisas acontecem, né? Circunstâncias da vida, filho agindo mal, motivação idólatra, né? Eu quero do jeito que eu quero, do jeito que é para ser as coisas. Vou ter uma reação pecaminosa e vou ter consequências disso. Por outro lado, eu posso amar a Deus sobre todas as coisas e buscar a vontade de Deus sobre a minha família, sobre as minhas reações. Então eu posso ter reações obedientes a Deus frente a isso. Não que eu não devo ensinar a minha criança, mas eu posso gerar bênçãos na vida dele e na vida de outras pessoas que estão ao meu redor, reagindo de forma divina, de forma bíblica, em relação às coisas que estão acontecendo ao meu redor. Então, graças a Deus, nós temos essas verdades do Evangelho que transformam o nosso coração. E nós podemos confiar nas verdades do Evangelho, que trazem transformação verdadeira. Não é uma transformação temporária, não é uma transformação que daqui a pouco já para de funcionar. Não, é uma transformação completa de vida plena em Cristo. Nós vamos ver isso em Paulo a partir de agora, no livro de Atos, onde ele vai ter reações corretas frente às adversidades da vida. E nós vamos ver alguém que venceu na vida e, né, quando ele está próximo da sua morte, ele diz: olha, combati o bom combate, fiz a coisa certa, valeu a pena. Essa é a resposta, né, de alguém que tem motivações verdadeiras. Vamos orar e pedir que Deus possa estar mostrando os nossos corações a nós mesmos, que a gente possa ter um diagnóstico correto no nosso coração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina verdades transformadoras, verdades que mudam vidas. Nós temos vários exemplos de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas. A partir de crer no Senhor, reconhecer que o Senhor é Deus. Paulo foi um deles, outros personagens bíblicos fizeram o mesmo, pessoas ao nosso redor, pessoas que nós conhecemos, tiveram as suas vidas transformadas e mudaram a sua atitude, mudaram a sua forma de agir, Senhor, de acordo com as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Que a nossa vida possa se espelhar nisso, Senhor, numa mudança de coração. Não somente comportamento correto, não somente agir de forma boa, mas que o nosso coração, Senhor, esteja de fato sendo transformado pelo Senhor. Que cada pecado que nós temos na nossa vida, cada reação pecaminosa, possa ser de fato avaliada, Senhor, à luz da Tua palavra, à luz dos Teus caminhos, para que a gente possa ter uma transformação verdadeira, Senhor, das nossas intenções e buscar a Ti, Senhor, buscar a Ti e o Teu reino em primeiro lugar, Senhor, buscar a Tua justiça em primeiro lugar, para que nós possamos ser verdadeiramente abençoados e para que possamos estar abençoando outros. Que o Senhor use, Senhor, dessas verdades na nossa vida. E é por isso que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Isso, algum aviso especial? Não? Então, terça-feira, nossa reunião de oração online, né? Então você pode estar participando conosco. E hoje à noite você está amplamente convocado para estar conosco lá na igreja de Novo Hamburgo, para a apresentação, segunda apresentação hoje do Grupo M. É algo que vale a pena, né? Leve seus filhos, é algo que mostra ali uma verdade muito inconveniente para nós, mas uma verdade muito
real acerca da palavra de Deus. Então, uma ótima semana, que Deus nos abençoe. Pode ter um tempinho aí com o pessoal do Grupo M, aproveita aí para conversar com eles, conhecê-los. Deus abençoe, ótima semana.